resolvi tentar algo diferente. Vou tentar mostrar pra vocês como que é a minha rotina de produção de conteúdo. Já começamos com rinite alérgica hoje. Chorei bastante no devocional, então já calma, vocês podem ver que meu olho tá bem vermelho aqui embaixo, mas nada como maquiagem eu resolvo. Vou compartilhar absolutamente tudo com vocês. E é nesse formatinho mesmo, vamos ver como é que vai ser. Um dia que eu vou gravar conteúdo, eu abuso um pouquinho mais, daí num corretivo, tá? Eu vou colocar um pouco mais, porque aí, gente, no dia a dia eu não uso corretivo. É só a base, porque a base já é muito boa. Mas pra hoje eu já sinto um pouquinho mais de necessidade, então o corretivo ele acaba sendo um grande aliado. Aí eu não vou espelhar ele com a esponja pra não absorver muito, vou espelhar ele com o pincel. Principalmente, gente, por conta da luz, né? Então, assim, dependendo da luz que você usa, é importante que você não fica muito marcado a olheira. E assim fica bem mais natural. Enquanto eu termino, vou explicar pra vocês como que começa o meu processo de criação de produção de conteúdo, tá? Minha estratégia ali de produção, gente, é eu tirar uma manhã livre, pelo menos, pra iniciar essa produção, tá? Então, eu já tenho ali minimamente construído toda a minha persona, já tenho pesquisas realizadas, eu já tenho informações da minha audiência, e eu estudo um pouco sobre isso e abro alguns Instagrams, perfis de TikTok de inspiração também. Isso me ajuda muito a ter uma abertura de gancho, título, uma headline chamativa, aquilo que eu sei que minha audiência vai gostar bastante. Então, o processo criativo, ele nunca começa hoje, por exemplo. Hoje eu só revisito esses conteúdos e passo ali um pente fino, tá? Mas toda a construção do planejamento já foi feita no dia anterior. Eu testei recentemente fazer alguns conteúdos sem um roteiro mais apropriado, estruturado e estratégico, algo que funcionasse um pouco mais na minha cabeça. Os temas foram legais, mas sem o roteiro, a roteirização realmente ali, para construir uma linha de raciocínio lógica, eu senti que o engajamento foi muito baixo. Então, a gente optou por retomar a escrita dos roteiros e, por mais que ainda hoje, que a gente está voltando, não seja aquilo que é o melhor e o planejado, mesmo assim, já é algo muito melhor do que fazer sem realmente um script ali mais montado. Porque realmente você vai sentir muita falta do script um pouco mais estruturado. Eu tenho gostado mais da pele iluminada, brilhosa, gente. Não sei porquê, eu tô numa fase diferente com isso. O olhinho já vai melhorar. Eu tenho um problema, não sei se vocês têm esse problema. Toda vez que eu passar rímel, eu espirro. Ai, socorro. Vamos ver. Explicando um pouco mais pra vocês sobre o processo criativo, né, de conteúdo. Então, além de eu ter toda a construção da minha persona, né, principalmente a parte emocional, a gente entende bem o emocional por categoria de ticket. Então, a persona que tem uma média de renda de tanto a tanto, de tanto a tanto, e a gente consegue entender quais os conteúdos eu quero abordar e os que eu não quero abordar, justamente por trazer uma audiência que não é tão interessante para o meu objetivo. E isso, você na advocacia, precisa funcionar da mesma forma. Então, se o teu cliente, ele tem um tipo de crença de advogado ou de não dar sequência em uma demanda específica ou qualquer outro tipo de objeção, às vezes a linha de comunicação sua pode ficar muito pior de tentar converter esse cliente do que você ir direto no cliente que já tá mais preparado pra comprar. Queria mostrar fazendo cabelo, mas aí o suporte não trava. Então a gente vai fazer assim mesmo, vamos ver como é que vai ser esse rolê. Gente, não tem segredo do cabelo não, tá? Como não lavei hoje, já fiz um coque, eu acho que é bem bonito também, tô com um pouquinho mais de gola, então fica melhor. E, gente, o básico, tá? Eu só vou puxar pra trás mesmo. E ajeitando, a gente vai pentear, 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 pentear bastante. Até que ele ajeite e fique mais ou menos do jeito que eu queira, tá? Uhum.
Júlia, você não faz aquela divisão? Não. Não faço. Dá muito mais trabalho. O efeito é praticamente o mesmo. Puxo atrás. Eu amarro. Eu amarro primeiro um rabo de cavalo, tá, gente? Então, ó. Vocês chegaram, queridos? Cansaram de ficar lá fora? 3. Já vou ajeitar essas aberturas. Vem e puxa o resto aqui realmente pra um rabo. Um coque agora. 2 e passou 3. Agora a gente ajeita. Ajeita, ajeita, ajeita. Ajeita. Mesma coisa. Ai, Júlia, esse negócio é meio assim. Relaxa, a gente volta no tic-tac, tá tudo sob controle. Ai, puxou aqui, tá um pouquinho mais alto. O tic-tac ninguém vai ver. E trava. Certo? O que vocês precisam entender são acessórios. No dia de gravação, acessórios são muito importantes. Por quê? Porque a atenção das pessoas fica muito alocada também naquilo que você está usando, tá? Então, assim, eu vou talvez testar um negocinho diferente. Mas posso também ir pra uma linha um pouco mais refinada. Então, aqui eu tô falando, assim, de uma corrente, um brinco um pouco maior, pra chamar um pouco mais de atenção realmente, trazendo esse holofote pra esses lugares. Ou usar um lenço, ou usar alguma coisa que efetivamente transporte para aquele senso e percepção de atenção, tá? Vou escolher os meus agora. O que que eu fiz? Vim aqui, já fiz uma organização. Peguei os prints de todos os conteúdos que a gente direcionou, tudo que foi construído, inclusive os roteiros. Transformo isso em um documento do Word e aí eu passo aqui para o iPad, tá? Então, vai ficar tudo aqui no iPad. O que que eu vou fazer, quais são cada um dos tipos de conteúdo e os outros temas também, que aí na hora que eu precisar, eu só abro aqui. Então, vai ficar muito mais fácil. Se eu me perder na linha de raciocínio do vídeo, eu voltar. Então, fica tudo muito mais estratégico. E também já vou preparar o que eu vou precisar. Tripé, microfone, enfim, tudo que eu vou precisar agora. Quase tudo preparado, já peguei ferramenta, microfone, iPad, um gloss, uma água. E agora eu vou pensando nos formatos, tá? Então, assim, eu vou pensar no movimento, qual é a melhor parede. Aqui a luz tá muito boa, então eu vou usar essa luz com toda certeza. Mas todo o restante eu vou definindo agora. Então, a criatividade precisa pulsar nesse momento. Como eu não tenho tantos espaços, a minha ideia é que eu tente usar alguns mecanismos aqui da sala e talvez do escritório. Vamos analisar. Vou entender aqui o que eu vou fazer e depois vocês vão ver o resultado final. Bem, agora, as gravações de conteúdo. Um pouco mais exaustivo que o normal hoje. Por quê? Porque faz muito tempo que eu não gravava em quantidade. E a gente fez TikTok e Instagram. Então, é bastante conteúdo. Mesmo assim, a gente terminou num tempo legal. A gente tá, acho que eu tô há 1h30, mais ou menos, fazendo as gravações. O Má me ajudou em uns vídeos aqui. Mas eu tô com rinite também, então isso tá atrapalhando um pouco mais que o normal. Porém, eu sei que já na semana que vem vai ser muito melhor, vai ter muito mais facilidade, enfim. Então, gente, o que eu falo pra vocês? Primeira coisa, suportes, tá? Isso aqui ajuda muito. Você precisa ter de formatos diferentes, enfim, para que você consiga ter uma dimensão diferente de ambientes, tá? Nós gravamos tudo aqui da sala. Eu gravei dessa vez também com todas com a mesma roupa, não vou ver muito problema nisso. Porém, quero ver se na semana que vem aí eu faço com algumas trocas de roupas também, tá? Do mais, é isso. Depois, quem vai editar vai ser o Matheus. E aí, vocês vão ver o resultado, tá bom? Fiquei com esse vlog de bastidores de produção de conteúdo, tá? Mais uma vez, importantíssimo, vocês terem as ferramentas adequadas, microfone, saber a iluminação correta, saber o melhor lugar para você poder gravar, você ter ali, se impresso no papel, no iPad ou até no MacBook, no notebook, tudo que você anotou, para você não esquecer dos pontos principais do seu roteiro, tá bom? E é isso, meus amores, agora é só vocês aguardarem os resultados desse dia de gravação de bastidores, tá bom? Espero ter incentivado vocês e não só isso, acho que trazido alguns insights importantes também, tá? Eu vou pensar em mais formatos desse jeito e se vocês gostaram, inclusive, desse formato, já deixem aqui nos comentários pra mim, que vai ser muito interessante, tá bom? Um beijo!